Olá, muito boa noite. Agora 20 horas, está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, através do nosso site valetvplay.com, do nosso site valedosinos.org, que está lá na home do site, na capa do site, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa que a gente está gravando no começo da tarde desta quinta-feira, mas na medida do possível a gente vai interagindo com você ali. Horários alternativos através dos nossos canais 14 e 6 ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A gente acabou de sair de um grande evento lá, um grande SIC no Serra Parque em Gramado. O Universo do Calçado se encontrou no Serra Parque em Gramado. Vem aí Gerontofer, de 3 a 5 de setembro, e logo mais Zero Mais, de 17 e 19 de novembro, eventos promovidos pela Mercator Feiras. Junto com a gente, JG Serviços, mais de 25 anos. Opa, JG Serviços, você cuida da sua empresa, da sua indústria, você cuida e limpa e protege seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite, queridos participantes dessa bancada. Eu normalmente começo pela direita e venho vindo, Jorge. Hoje seria uma deferência, começando pelas meninas, mas pela minha tradição, Jorge, tu bendito fruto entre elas aqui. Nós. E fico sabendo que senhor presidente da Alvarles, Jorge Remy Hansen, ou cá entre nós, na nossa Vale TV, o nosso querido alemão Schosch. Viguetes. Lamsam aber immer, devagar e sempre, né? Tudo bem. Boa noite a todos e a todas, claro, não gosto de usar esse termo. A nossa querida amiga Carmen está junto conosco, a Heloísa, o Rodrigão e a Renate. E, de maneira especial, uma boa noite para vocês, que nos dão um privilégio de estar juntos, né? Muito, muito grato sempre a todas as companhias de vocês. Obrigado. Vamos falar muito sobre a Alvarles, a Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos. Nós temos uns projetos muito bacanas para esse ano, no ano que vem também. O Xox, senhor presidente Jorge, aqui, eu não ia nem provocar, porque nem estava na cabeça, mas agora com linguistas aqui me deu vontade. Tu falou a todos e todas que não gosta de falar esse termo? A princípio não, mas... O todes. Não, pelo contrário. Porque agora fiquei curioso de saber como elas enxergam o todes. Assim. Não. Vale-se neologismo, cada um, mas... a questão política deve ser superada, ou é o lugar de fala de cada um. Ah, tu me deu um gancho bom aí. Nossa, te deu mal, Jorge. Não. Me deu um gancho. Sabemos que todos engloba também elas automaticamente no nosso português, né? Então foi uma... Tinha a Imperatriz Cici, né? É Nós possível, temos né? a Imperatriz Renate Giegel. Muito boa noite, Renate. Sempre bom te ter com a gente, minha querida. Uma honra. Bem-vinda. Muito boa noite a todos. E essa brincadeira porque tu és austríaca, né? Sim, de nascimento. Mesmo, né? Mas é hamburguense demais. Eu acredito que sou muito enraizada é muito nessa Spritzbier terra. essa mulher aqui. Muito Spritzbier, tu acha? Eu acho. Pois isso eu não sei te dizer. Eu só sei que o meu presidente, ele geralmente leva Spritzbier nas nossas festas. Viu? Então aqui também, a gente é um queridão. É um queridão. Mas eu hoje estou assim, um pouquinho até preocupada na minha fala, porque pensa bem, eu tenho 2 expoentes da Vale TV, um de cada lado. Se eu errar aqui, eu vou levar cada cotovelada que
No máximo tu vai ganhar uns beliscões aqui, Beliscões, né? Mas essa vida dá de qualquer jeito. Isso a gente consegue. Então, mas eu estou muito feliz, Rodrigo, de tu teres nos Bem-vinda. convidado, porque tu sabe Essa casa é de vocês. Pro Jorge não precisa nem dizer isso. Nem falar, só muito, né? Mas essa casa é de vocês. Né? Ele é dono de um pedacinho. Com toda Mas certeza. a Muitos gente- tijolinhos ele botou aqui a nessa gente casa. sempre quer um espacinho. E é isso, quantos anos já que eu faço junto a vocês? Eu estou aqui há 12 e tu já estava com a gente. Eu já Né? estava com vocês quando vocês vieram para cá. Então, Vale que fez 16 anos agora. Essa Tu estava aqui com a gente nesses estava 16 também anos. com vocês. O Alemão Xoxo não veio, né? Não veio, né? Ele me mandou. Foi convidado. Brincadeira, né? Mas eu fico feliz de estar aqui de novo, poder dizer de novo boa noite a todos. E eu espero que das outras vezes não tenha deixado ninguém assim muito chateado com a minha fala. Never. Tá? Pode ser? Então, obrigada Eu não conhecia ela. Só pelo pelo nome. que eu te não, mandei. junto do Cláudio, né? Assistia sim, ela no Estação Hamburgo com o Cláudio e Luísa Moura. É a primeira vez com a gente aqui, comigo aqui, né, Luísa? Muito bem-vinda, uma honra te receber. Obrigada, uma boa noite. Agradeço a oportunidade aqui, desde já, e estou aqui muito feliz com essa parceria aqui na mesa. E também quero saudar a audiência e espero que a gente dê o melhor aqui para o nosso programa ser um sucesso. A Heloísa se deu muito mal comigo, tá? Porque a gente conversou bacana antes aqui e eu descobri um talento, Xoxi, repreendido. É. E nós vamos desamarrar em nome de Jesus esse talento. Vamos. Já começa, por favor, citando alguns pequenos versos para nós, por favor, senhora poetisa. Oh, que saudades eu tenho da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Da minha aurora perdida. Da minha hora da minha vida. Da aurora da minha Que sonho, que vida, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, debaixo dos parreirais. Livre filho das campanhas eu ia. É muito bom. Não temos que A fazer, poesia é não, uma nós maravilha. não temos que fazer, claro. né, declamar mais, hein? Mas a gente gostaria tanto que isso pudesse ser, mas nós várias vezes começamos projetos com uma garra, com uma vontade e tal, mas às vezes o reflexo não é um espelho. Vamos trazer a Nem Carmen para essa conversa. Carmen Regina Teixeira de Quadros, muito boa noite. Boa noite, boa noite. A guriazinha da Alvales, é isso? É. Recém-chegada. Mais nova. Menininha. É verdade. Não é tão Bem-vinda à menininha, TV, né? cara. Obrigada, boa noite ao público querido que nos assiste. Obrigada por essa bancada tão especial também. Escritora desde sempre, mas agora entrando numa literatura e pela primeira vez um livro teu comercial, assim, né? De Um alguma livro forma, infantil. Né? Um livro Isso, infantil. voltado Que ao era público infantil. As tuas publicações eram mais técnicas, né? Isso, A tese, né? isso. Revistas técnicas, livros Isso. técnicos. E agora, Cavalo Caramelo. Inspirada, então, em tudo que aconteceu, fiquei extremamente sensibilizada e escrevi um livro indicado a crianças, mas nada impede que ele seja lido por adultos também, contando a história do Cavalo Caramelo. Coisa linda. E aí não basta ficar num livro. Não, já tem outro preparado. Coisa linda, né? Também do Cavalo Caramelo. Também com o cavalo, né? O Diário do Cavalo Caramelo. O Diário do Cavalo Caramelo. Ô, Xoxi, quantos livros na tua conta, hein? Olha, quantos dedos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Falando nisso, ontem nós tivemos um evento muito eu só bacana. não quero ler O Infinito e Além. Eu já li No Fim do Mundo. Fim do Mundo. Mas é O Infinito e Além, porque daí tu não volta, não. Fica aqui. Volta. Né? E Ele faça o trajeto para o inferno. Não, show! já quero que me mandar para o inferno. Brincadeira. Não, nós estamos sobre os livros. Ontem nós tivemos um evento. Será que eu posso falar? Deve. A Renate fica aqui. A Renate é uma figura ímpar. Olha,
veio da Áustria, né? Nos alentar, nos fazer coisas boas na vida. Ontem nós tivemos um evento muito bacana na sala da Academia Literária do Vale dos Sinos, no Albano Haas, aonde o projeto é Conversa com Escritores, né? E coincidentemente ontem nós conversamos sobre a viagem que foi feita a Ushuaia e El Calafate, né? Foi um livro que conta toda a história, desde o início, sair daqui do aeroporto de Porto Alegre até Ushuaia, até El Calafate, e muitos detalhes. E está no forno, vai sair daqui a um mês e pouco, talvez, o próximo livro que conta a minha aventura feita de ônibus, onde nós saímos de Porto Alegre, dia 12 de outubro, e fomos até São Borja, entramos em Santo Tomé, subimos Salta, deixamos Salta de lado, subimos para Bolívia, né? E o Salar, e o Rin, se fala, né? Por La Marca nós tivemos também, e fomos até Bolívia, La Paz, depois Machu Picchu, Cusco, Puno, e voltando a Iquique, a Arica, todos aqueles lugares, a Cordilheira dos Andes, em 18 dias de ônibus, né? Então isso vai estar no livro, que já está na gráfica, para sair questão de uns 15, 20 dias ele estará para nós olharmos livros. É uma viagem ao mistério dos Incas. São 3 livros. O primeiro livro foi uma viagem ao desconhecido para mim, né? Portugal, Espanha, Hungria, Polônia, Áustria, República Tcheca e Eslováquia. E depois foi rumo ao fim do mundo, esse que nós conversamos. E o terceiro livro, então, é esse Viagem ao Mistério dos Incas, que estará disponível a partir do início. A trilogia com ele a ou trilogia. vai ter sequência? Estou pensando agora para o final do ano, não sei se República Dominicana, aquele interior da República Dominicana, ou talvez a Colômbia, ou talvez Costa Rica, que é um país totalmente atípico, que não tem militares, que é aquela vida toda muito bacana. Não vi descrevendo aqui sobre a Joaneta. É verdade. Sobre Joaneta? Mas sobre a Joaneta, nosso lugar, que nós vivemos muito tempo, né? Jorge, mas sobre Joaneta, que mais a gente tem a nossa pesquisadora de história que já escreveu. Mas é que mais do que pesquisador, o Jorge tem muita história para contar. O Jorge tem sempre histórias boas para contar. Mas ele cria histórias. Bom, é que daí a gente nunca vai saber o que aconteceu e o que não aconteceu. Gente, nós discordamos da nossa presidente aqui, presidente de quase 20 anos. Por isso que eu vou em loco, né? Eu vou lá viajar, se contar que aqui tem uma pedra, que não sei o que, tal. Nós almoçamos, jantamos numa caverna lá e tem foto junto para mostrar. Tem. Tu prova, né? Mata cobra e mostra pau. Ô Jorge, mas falando sério, eu gostaria de ver tu escrevendo as tuas reminiscências de histórias divertidas, porque tu é um homem muito up, sempre alegre, sempre transbordando alegria. É óbvio que a gente fica triste, né, Jorge? Mas Nova Harmonia, lá onde que eu surgi, né, o 11º filho da família Hansen, George Hansen e Elizabeth. Os outros 10 filhos, todos no mês de julho, somente eu fui 3 anos. Aí eu brincava com a mãe, né? Mama de avó, ainda plantou, acho que a mãe, vocês foram na plantação lá em cima, deu aquele temporal de verão, né? E a senhora ficou com medo, assim, se agarrou no pai lá, papa, come aqui, né? Vamos lá embaixo da árvore grande, aquela, para não ter problema. E a senhora se agarrou no meu pai, aí a minha mãe já dizia, não fala assim, isso não pode falar, né? O puritanismo, não é bonito, né? Não, fica bonito. E 9 meses depois eu nasci. Quer dizer que também foi fabricado lá no meio da chuva. Viu, Renate? Brincadeira. Bem romântico. Isso aí Renate, quantos anos tem a Alvales? A Alvales faz agora, em julho, 37 anos. Quantos anos tu tem de Alvales? 25. Quem tá mais antigo lá? As nossas mais antigas são, na sequência do antigo, a Lite Belinha. Quantos anos, mais ou menos? Ela está 36 anos, eu acho. Praticamente pelo que me fundadora? consta, ela
para nós, pelo menos ela sempre se apresentou como fundadora, e ela é de 1988, é uma das integrantes. A segunda mais antiga que nós temos é a Nícias, que ela entrou em 1992, e a terceira mais antiga é a Zulma, que é de 1993 e que eu gostaria muito de trazer, porque ela é a nossa veterana dos projetos. Legal. Ela faz há bastante tempo, porque a gente sempre diz ali, há quantos anos? Assim, eu nunca anotei quando começou, mas eu sei que no mínimo 15, 16, sei lá, 18 anos os projetos funcionam cada vez de um jeito, mas esse de alfabetização para adultos, ele existe desde a primeira edição dos projetos até hoje e sempre sob o comando da Zulma. Então, mas ela pediu, então, hoje desculpas, que ela gostaria de... Não faltarão oportunidades, né? Mas eu acho que sim, mas eu acho que vale a pena. Isso. Agora, só rebatendo aqui vocês dois, viu? Vocês começaram a cutucar essa história de contar a vida, e então eu vou contar também. Mas é que eu quero ver vocês escrevendo essas histórias. Sim, mas eu vou agora, há pouco antes de ouvir, uma pessoa me telefonou, que ela está muito ligada a mim, de uma certa forma, e eu a ela, e nós resolvemos hoje que eu vou desenvolver esse projeto que eu resolvi assumir antes de viajar, e que vai ser o caminhar das minhas pegadas. Opa! Tá? Então, ele vai ser mais, talvez, ilustrado, porque eu registrei com quase 4.000 fotos o meu período de passeio, e passei por as 3 estações, que eram assim que eu lembrava. Então, eu passei outono, inverno e primavera, ao adormecer da natureza, o despertar. Eu tenho mais ou menos umas 3.800 fotos dessas minhas caminhadas, pegadinhas. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. E todas elas, cada foto vai ter algo que me significou muito na minha vida relacionado a ela. Bonito. Então, é esse. Eu pretendo, e é um projeto, porque eu nunca tive a vontade, sabe, de ter uma obra inteira e dizer assim, essa aqui é só minha. Eu só tenho uma, que é uma, e ainda por cima ela é texto e imagem e não é editada, e sim ela é produzida em acrílico. São 40 placas de acrílico, de 40 pessoas, e das quais eu tenho foto, preto e branco, em alma e face, e história e poesia para cada um. Gosta de mover o povo junto. Eu gosto. O negócio é eu também gosto. É muito pouco a gente estar sozinho, né? Não é legal. Acho lindo quem consegue escrever grandes romances, e adoro ler. Eu estou fazendo um tratamento para curar a solidão. Então não, né? Então não, nem nunca. Não dá. Eu provoquei a Heloísa antes em relação... Ser intrínseco, ela é um ser mais intrínseco do que a gente. Eu perguntei a ela como é que nasce a literatura para ela. E ela disse assim, antes de nascer a literatura, nasceu a oratória. Ensino fundamental. Lá no ensino fundamental, a declamação. Declamando. Mas tu entendia o que tu estava fazendo ali? Me sensibilizava. Eu achava bonito. E a gente ficava em destaque, né? Ia lá pra frente. O pessoal tem gente que morre de medo, fica pequenininho. O professor chama assim, vou chamar alguém aqui na frente. Tem uns que somem na cadeira. Verdade. Eu gostava. Eu também não tinha problema com isso. Bem exibido. Rápido e fagueiro. Pois sei, né? Pelo contrário, eu aprendi na vida só depois de bem mais idosa a compensar. Porque eu era daquelas caramujo. E aí? O que a professora chamou tua mãe? Tu achou que tu ia chamou tomar minha mãe e eu pensei que fosse levar um puxão de orelha. E minha mãe também me prometeu, olha, vai sobrar para ti. E a professora solicitou que minha mãe me matriculasse na faculdade de letras no futuro. E eu fiquei surpresa. Tem idade isso, né? Eu tinha uns 10 anos. Imagina. Que legal. E ela já enxergou tua amiga até hoje, tu disse, a Minha professora. amiga até hoje. Professora Vilma Dantas. Coisa linda. E aí, não bastasse isso, foi a graduação, foi a pós-graduação, foi o mestrado, foi um doutorado.
Com essa formação machadiana e drummondiana, são os teus objetos maiores de estudo. São de estudo. Por apreciação, evidentemente. E também, não desprezando, na graduação pesquisei Cruz e Souza, né? Que é um dos textos que eu participo agora na nossa antologia de 2025. Eu participo com a biografia dele, e é um poeta simbolista, né? Do século XIX, catarinense e um pouco esquecida, eu acredito, assim, né? Que ele ainda precisa... Corpo Santo aqui do Rio Grande do Sul, mais por exemplo, relevo, esquecido. Mais relevo. E se não forem pessoas que estudarem, que derem luz a ele, vai morrer de vez, né? É verdade. Porque a gente acaba citando sempre os grandes, os maiores expoentes, porque são maravilhosos, né? Drummond, maravilhoso. Machado de Assis está sendo redescoberto de novo, mundo afora, né? Muito interesse por Machado. E eu fico muito feliz com isso, porque eu peguei a produção menor, né? Que são as crônicas. O pessoal classifica como resto do chão, né? Porque é aquilo tão cotidiano que vai para o jornal, geralmente, e depois as pessoas pegam o jornal vai para o lixo. Mas a gente teve a graça, né, de ter compiladas essas crônicas, então são vários volumes, né, eu acho que mais de 3 volumes, e ele escreveu muitos textos, vários assuntos, e olhando aquela sociedade toda, assim como Drummond também, os bailes que tinha, né, um baile de Páscoa, ele narrando lá em Minas, a gente fica até com vontade de bailar. E mostrando como eram as moças, como é que o pessoal se comportava, até a própria questão da violência, que hoje, né, se tem tão séria, ele traz com um certo humor, assim, né, existia o bandido mata 7, por exemplo, porque matou 7 era um terror naquele tempo, imagina o serial killer, né, dos nossos tempos. Mas são coisas, assim, bem pitorescas, né, e que marcam aquela escrita deles, né? São 2 homens, grandes homens ao seu tempo, olhando a sociedade com uma peculiaridade genial. Eu lembro da série Para Gostar de Ler. Vocês lembram dessa série? Eu lembro. Ática, talvez, editora, não lembro exatamente, mas se não me engano era. Que tinha contistas ali, né? Pequenos contos e eventualmente algumas crônicas, dependendo da série. E depois um material todo para análise. E eu aprendi a ler Lígia Fagundes Telles, Stanislau Ponte Preta, maravilhoso, Rubem Braga, essa turma toda aí nessa série. E olha que nome mais apropriado, né? Para Gostar de Ler. Não tinha como passar por aqui e não ter prazer pela leitura, né? Isso, evidentemente, influenciou muita gente por muito tempo, né? A leitura sempre foi série, sei lá, 30, 40 edições. Eu fico pensando que podia ter 100 edições dela, 200 edições dela, de tanto que isso pode influir a pessoa a viver como tu teve. Essa influência lá atrás, plantou uma sementinha, tu foi lá e viu que era isso mesmo, né? E como é hoje tua produção literária? Hoje eu participo das antologias, leio e estou na escrita do meu texto, que eu pretendo terminar não daqui muito tempo, se for permitido, né, editar. Vamos ver se o pessoal se cai no gosto também. O que tu está escrevendo? Eu estou escrevendo sobre a minha primeira viagem ao exterior, né, como cooperação técnica da CAPES, da MEC e do Itamaraty para o Timor-Leste. E eu estou escrevendo o cotidiano lá em Dili, como é a cidade, como é a cultura, alguns aspectos assim que me chamaram a atenção, até porque só tem 2 estações lá, né, de clima, só tem a estação seca e a chuvosa, então é bem... É sempre quente. Interessante, é sempre quente, muito gostoso. Um pouco acima do trópico ali, né? Acho isso. E muito lindo o sol morrendo dentro do oceano, assim, uma coisa... Coisa de poeta, né? Sol morrendo no oceano. Os últimos raios de sol sendo engolidos pela espuma das ondas. Noite. E lá se fala português, né? Do outro lado do mundo,
numa ilhota... O menor né? país do mundo. Né? E se fala português. Se fala português, mas tem uma briga grande com a Austrália para que o inglês seja implantado também. É possível que prospere de algum grau, porque a gente sabe o quanto o inglês é uma língua muito mais universal. Mas eles são apaixonados pelo português, eles vêm para cá estudar. Inclusive, eu acompanhei um aluno de matemática, eu ajudei a corrigir a dissertação do Gaspar, professor Gaspar, e ele veio fazer o mestrado no Paraná. A gente tem a União dos Países de Língua Portuguesa, né? Temos. Só que é uma das línguas das maiores e uma das menos faladas, né? Mas já tem assento da ONU, né? Isso não vale pouca coisa. E tu, Karen, como é que é a tua produção literária? Como nasce isso pra ti? Quando tu aceita que podes estar, por exemplo, na nossa Alvalhes, né? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, a minha história com a literatura, eu acho que começa quando eu nasci, exatamente no dia do meu nascimento. Eu nasci no Dia dos Pais e o meu pai escreveu uma carta para mim 3 horas antes de eu nascer. Eu sei que foi 3 horas, porque eu nasci às 18h05 da tarde, e o meu pai colocou na carta às 3 horas da tarde. E ele escreveu uma carta muito bonita, e essa carta me acompanhou a vida toda. Então, ali começou a minha história da literatura, né? Porque essa carta, para mim, ela tem um valor imenso. E, além disso, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles adoravam ler. Lá em casa sempre foi, a nossa casa a gente lia muito, quer dizer, o pai e a mãe liam muito. E eu acho que isso é muito importante. Se o pai e a mãe leem, todo mundo lê, né? Quer dizer, não quer dizer que todos vão ler, mas isso ajuda muito. Influencia muito, né? E aí depois, como professora de português, redação e literatura, eu passei toda a minha vida profissional incentivando os alunos a lerem. Tanto que quando eu trabalhava com alunos de 7ª série, 8ª, eu sempre tinha um período de leitura, que era 1 hora, um período da semana dedicado à leitura. Eles tinham que levar um livro para a aula e ler. E aí depois muitos me diziam, ai professora, que bom. Naquela época a gente até achava, às vezes não gostava muito, mas hoje eu leio porque eu tive essa oportunidade. Aliás, não era só eu que fazia esse trabalho, outras professoras também na escola faziam a mesma coisa. Mas então passei a vida toda preocupada com isso, né? Ler, escrever. Então isso para mim sempre fez parte da minha vida. E eu sempre gostei. Às vezes eu dava uma proposta de redação e aí eu escrevia também. Eu escrevia em casa. Como será que vai ficar o meu texto? O que será que eu poderia escrever sobre isso? E assim foi indo, né? É uma consequência. A leitura e a escrita, para mim, sempre fizeram parte. A gente se encontrou aqui em Luiz Fernando Veríssimo, né? Sim, sim. Maravilhoso, né? Adoro. E agora tu estavas falando na coleção Para Gostar de Ler, e essa coleção eu tenho até hoje na minha casa. Eu também. Eu nunca consegui me desfazer dessa coleção, porque chegou num ponto que eu tinha tantos livros que eu acabei passando adiante, né? Não tinha mais comportar tantos livros. Mas essa coleção eu nunca consegui me desfazer, ela faz parte da minha vida. Nossa, muito massa. Eu gosto muito. Os textos são bem variados. A velhinha que atravessava a ponte. Fazendo tráfico do quê? O que tem dentro desse saco aqui? Não, traficava moto. É a lambreta. A lambreta. Né? É a lambreta. Sim, ai, maravilhoso. Maravilhoso. Quero conversar com o pessoal dos projetos que a Alvalhes tem, né? 37 anos de Alvalhes. Nossa Academia Literária do Vale dos Sinos. A gente sabe que temos uma grande academia brasileira de letras, né? Concorridíssima, em alguns momentos midiática, né? Em alguns momentos injusta, né? A gente falava do nosso Mário Quintana e de como depois Sclier foi lá fazer justiça, né? E dedicar isso à história do Mário. Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância.
Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Estamos de volta. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente sai conversando aqui. Vamos girar um pouco essa bancada. Em seguidinha vem uma água aqui para os nossos convidados também. Ô, Renate, tu vai nos deixar? É isso? Olha, é que eu acho não que... nesse plano, claro. Um dia sim, mas não eu não tenho ainda um projeto. Nem Novo Hamburgo não tá hoje. Projetado nem Novo Hamburgo hoje. Não, está projetado mais ou menos como um projeto nosso aqui de 20 anos atrás, que ainda não saiu. Assim, mais ou menos, boa, tá? Boa. Tá bom assim? Boa. Então tá. Não é que eu... Mas aqui no passado tu foi passear fora, foi para as Europa? Eu fui. Para passar uns dias lá, um mês? Ficamos quase meio ano lá. Não, ficou mais de meio ano. Então, 7 meses. Mas o que tu pensa? Não, a gente não vai te deixar mais embora. Tá tu bem, não volta depois? Tá, não, eu faço assim, eu vou agora, eu fui 7, depois eu vou 10, depois eu vou muito, e volto. Quanto mais eu vou, menos eu fico. Renate, vamos girar a bancada agora. Não. A Renate vai abrir legal. mão agora para que a Aida esteja com a gente aqui em seguidinha. Sim, porque diz o bom tom, né, que cada um com seus direitos. Ela é a nossa vice, Boa. Nada mais do que justo Boa. Que ela também participe. Mas tu sabe que essa é a tua casa sempre, né? Eu sei, eu vou continuar sendo amiga. Presidente honorário ainda não? Não, isso não me pertence. Ô Jorge, tu como presidente tem que lançar essa, com todo respeito vamos aí. nessa. Nós temos a Deixou a dica vitalícia, né? De ontem. Não, mas isso aqui, essa caminhada não é a Quantos minha... anos de presidência? 18 anos. 19 anos de presidência. Mais da metade da história da identidade. Mais da metade. E também porque honorário. eu penso assim, o início da caminhada sempre é complicado, é difícil até que, honrando a todos os que nos precederam, porque foi criado algo para ser, pelo menos não vou dizer perene, mas que tenha longa vida, né? E eu batalho muito pela cultura, pela educação. Eu acho que desde pequena, eu posso contar um pouquinho da minha vida, assim, só um tiquinho? Bem tiquinho, porque ainda está esperando pra entrar. Deixa eu esperar um pouquinho. Não, é que, assim, como ela disse que ela tem essa história, tem outra história, cada um tem, e eu tenho uma história especial. Eu venho de uma família que acredita que a gente aprende fazendo e não pela imposição do conhecimento. E eu fui alfabetizada aos 4 anos e meio pelo meu avô, lendo o jornal e aprendendo os números romanos pelos relógios da estação de trem. Então, desde esse tempo que eu cultivo ter, ler e escrever. E, ao longo do tempo, sempre em 2 línguas, desde que eu me conheço por Renate. E, ultimamente, eu tenho relaxado em algumas coisas e descobri que eu adoro escrever. Eu adoro. E fiz me entender muito, porque eu sou uma pessoa, talvez aparentemente muito, assim, um pouquinho mais exageradinha para uma senhora de certa idade, mas eu construí uma pessoa que precisava se comunicar e que era tímida. Então, essa construção eu fiz através da escrita.
Eu fui líder de grupo durante 25 anos. No início da minha carreira, eu optei em ser diretor de escola. Não é que eu optei, me optaram e eu fiquei 25 anos. E nesse crescimento, o escrito me fez muito bem na comunicação, da onde um outro diretor tivesse batido na mesa e cal. E isso eu não sei fazer. Então, por isso que eu admiro muito quem consegue escrever um romance inteiro. Mas eu me dou por feliz com os meus poemas, sonetos e momentos. Boa. Porque tu vai ler um preto, um amarelo, um branco e um vermelho, são todos meus. A única coisa que eu sei que eu fui classificada quando eu ganhei o prêmio Carlos Drummond de Andrade em Itabira, Minas Gerais, que eu sou eclética, colorida e comunicativa. Oh. Obrigado. Obrigado, Aida, vem pra cá. Boa tarde. Opa, desculpa, nem é de tarde agora. Estamos gravando no início da tarde. Não é. Tá tudo certo. Mas mesmo assim, boa noite. Valeu, queridona. Presidente. Ô, Heloísa, fala para nós a tua segunda experiência internacional, aonde tu foste para a África. Como é que tu chama? Não é um mestrado, é um literado? Leitorado, que coisa linda. Fala para nós do teu leitorado. Bom, o leitorado é uma atividade desenvolvida pelo Ministério das Relações Exteriores, em parceria com o MEC e a CAPES, e onde o profissional de letras vai para um país diferente do nosso, lógico, e divulga a nossa cultura, a nossa língua, nossos costumes, nossa gastronomia, tanto que nós fazíamos a festa brasileira, e todos fazem, né? E tem centros culturais brasileiros também em alguns países, onde se trabalha muito a questão da linguagem, da cultura e dos nossos costumes, divulgando o país, né, no exterior. E principalmente a linguagem, né? E estava designado para ti Argentina. Isso. E tu foi parar onde? Eu fui parar na Nigéria. Mas não ficou triste com essa opção, não? Não, fiquei muito feliz. Quem é que te chamou para ir para lá? E depois o pessoal dizia que eu parecia um deles. E evidentemente isso não é por causa da cor da pele, né? É de tanto tu te integrou eu à fiquei comunidade. Muito envolvida. Assim, foram 3 anos? Foram 3 anos. Puxa vida. No vestir, no celebrar, no cotidiano mesmo. Tu assim, realmente tive uma imersão. Tu tens ideia de onde seja a vinda dos teus antepassados? Eu acredito que possa ser Yorubá, lá da Nigéria mesmo. Até pelo jeito como minha avó fazia algumas coisas, assim, no receber as pessoas em casa, no acolher, no servir na bandeja, que eles gostam muito. Foi uma volta à tua ancestralidade, então. Foi. E eu acho que iniciou todo o caminho indo primeiro para a Ásia. E aí foi o chanceler quem te disse, vem pra cá. Isso. Vamos pra... Coisa linda. E eu fui. Está emocionada, viu? Mas é linda. Sente a emoção, é viu? Linda essa história. E o leitorado dura 2 anos, renova por mais 2. Eu renovei por mais 1, né? Eu fiquei até o 3º, e aí o 4º eu vim embora. E era o ano da Copa, então eles diziam, né, que eles iam vir comigo para a Copa, e alguns vieram mesmo, né, para a Copa. Mas eu vim antes, né? Eu vim em 2013. Aida Pietzarka. Olá. Muito boa noite, muito bem-vinda. Obrigada. De volta à tua Vale TV. Sim, nós já somos da casa, né, Rodrigo? Vice-presidente da nossa Alvales. Isso. Eu e a Renate, nós éramos uma dobradinha, né? Ela presidente, e eu acho que eu estou na 4ª gestão de vice já, agora acompanhando, vice, né? Acompanhando o Jorge Hansen. Mas estamos formando para o ano que daqui a 2 anos, sabe como é, né? É que eu estou ainda muito ativa na parte profissional, né? Então eu não quero abraçar a cabeça da Alvales, porque a gente sempre quer fazer o melhor trabalho possível, né? Então eu percebo que tem que se entregar inteira, né, no processo.
Então, eu estou aguardando chegar o meu momento ainda. Por enquanto, nós estamos com o Jorge aí, chutando com as duas pernas, né, Jorge? Fazendo tudo legal. E, assim, o objetivo da nossa vinda aqui hoje realmente foi divulgar as nossas oficinas, né? Porque a Academia Literária Alvales, ela, em contrapartida no uso da nossa sala, lá a gente oferece à comunidade oficinas literárias, que tem todos os dias da semana. Inclusive, a Heloísa, uma das nossas representantes nas oficinas, ela oferece uma oficina para pacientes do CAPS. Depois ela pode até falar um pouco mais sobre isso. É uma de escrita criativa, Heloísa, ou é leitura direcionada? A tua, acho que é leitura direcionada, né? Deixa eu só pegar aqui. Nós realizamos uma leitura e uma reflexão, e uma escrita e uma interpretação, talvez, às vezes, pela arte, pelo desenho, conforme o autor se sentir mais confortável, né? Eu deixo eles com a liberdade de escolher. Se preferem desenhar, expressar o texto no desenho, ou expressar o texto através de um outro texto, né? Uma cocriação. Inclusive o nome da... O que tu gosta de escrever aí? Deixa eu só dizer o nome da oficina da Heloísa. É Literatura Orientada e Reflexão, a Leitura e o Desenho. Boa. A minha história se confunde um pouquinho com a da Carmen. Minha mãe lia muito, muito. Nós morávamos lá no interior, não tinha energia elétrica. Então, a minha mãe com o lampião na mão esquerda e o livro na mão direita. A imagem mais sagrada que eu tenho da minha mãe é essa, sempre lendo. Então, lógico que isso passou um exemplo muito grande para os filhos, e eu lia muito, muito, muito. Eu comecei a ler a literatura brasileira, e foi bom, porque isso enriquece teu vocabulário, tua forma de escrever também. Daí eu li toda a literatura brasileira e depois comecei a ler exterior, porque depois que tu começa a ler livros estrangeiros, tu não consegue voltar para a literatura brasileira por causa do que é muito dissertativa. Eles explicam demais para dizer uma coisa tão simples. Mas assim, te enriquece muito tu ler isso. E isso acabou me fazendo isso. Machado agora, não vamos deixar. Consequentemente, passei a escrever também, né? Na escola eu era chamada de Jeanette Claire, que era uma novelista famosa na época, né? As minhas redações eram sempre as melhores. Já pensou como é que eram os almoços, cafés da manhã de Jeanette Claire, de Ars Gomes e esse pessoal que se reúne? Eles viviam provavelmente sempre de uma forma festiva, né? A vida deles era só que era uma glamour, profusão, né? De ideias, assim. Imagina. Os maiores novelistas, eu acredito, né? Daí eu escrevia muito, eu escrevia muito em folhas, em cadernos, e ia ficando guardado, né, nas gavetas lá. E eu sempre pensava assim, um dia eu vou ser uma escritora, um dia eu vou escrever. Mas para mim, escrever era escrever um romance. Os livros tinham que ser de romance, porque eu lia romances, né? E, enquanto isso, eu estava escrevendo as minhas crônicas e deixando nas gavetas. Daí, um dia que eu li Marta Medeiros, eu me dei conta que eu era uma cronista e que eu já tinha todo o meu livro pronto nas gavetas. Daí, só que precisava de uns elementos... Eu não aceitava aquilo ainda. Eu não sabia ainda que existia o estilo crônica. Né? Eu era uma cronista sem saber que o meu estilo era aquele. Daí, lógico que faltavam elementos para... Marta Medeiros muito agora, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eu descobri a Marta Medeiros... Porque o meu livro eu lancei em 2012. Então, ele tem 20... Meu livro individual, né? 13 anos. 13 anos. Então, só que daí faltavam alguns elementos assim para aquela coisa de agora é o momento de lançar o livro, né? Daí eu passei por uns desafios bem fortes na área da saúde, e quando eu retornei do hospital, coisa assim, eu estava muito inspirada, eu escrevi muito, muito, muito depois que eu voltei do hospital, e de uma forma diferente, né? Com aquela nova experiência junto comigo, eu disse, não, agora isso aqui não pode mais ficar em gavetas, né? Tem que ir pra rua. Eu acho que as histórias vão sempre se repetindo e tem gente que ainda não se despertou. Sim. Não, e daí... Hashtag fica a dica aí, tá? Não, e daí assim, daí quando eu percebi, eu cheguei do hospital na sexta, escrevi muito sábado e domingo, daí na segunda-feira eu me dei conta que teria que lançar um livro, daí assim, automaticamente as coisas já vinham para mim.
Daí eu conheci a Carmen Gomes, que é uma outra Carmen da Academia Literária, que ela fazia parte do mesmo núcleo de trabalho que eu. Então ela disse assim, não, tem uma associação de escritores aqui no Novo Hamburgo, que é a Alvales, né, a Academia Literária. Se tu quiser participar de uma reunião nossa, justamente naquela semana tinha uma reunião. Eu fui na reunião e no dia seguinte estava começando a Feira do Livro. E daí na reunião que falavam muito assim, ninguém conhece Alvales, ainda ninguém conhece Alvales. Eu disse, não, então eu creio que a minha missão é mostrar para as pessoas o que é Alvales. Daí eu participei da Feira do Livro ali já no estande da Alvales, divulgando. Daí eu já pegava assim, as pessoas passavam pelo nosso estande, você conhece Alvales? Daí já começava a falar sobre Alvales, né? Eu era estreante ainda. Daí no ano seguinte, isso foi final de 2011, em 2012 eu lancei o meu livro em abril. Daí eu passei 2 anos fazendo palestras a respeito do meu livro, achando que dava para viver de literatura. Daí quando eu percebi que não dava para viver de literatura, eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Dá, mas é muito difícil, né? É difícil, isso, lógico, né? que tem os Jorge... A conta não é não dá, a conta dá, mas é a minoria. É muito difícil. Sim, tipo o Jorge, é o problema, né? Jorge Amado da vida. Porque o brasileiro lê muito pouco ainda, né? Isso exatamente. Dói, né? Se todo mundo gostasse de ler, daria para muito mais gente ver. Sim, e daí a nossa literatura aqui, pelo menos no nosso reduto aqui, seria bem difícil tu largar o livro lá para ser vendido e tu fazer outra coisa, não tem como. Então eu voltei ao mercado de trabalho e o livro passou a ser o meu segundo plano. Só que a Alvales continuou sendo prioridade para mim, né? Desde final de 2011, então, eu faço parte. Sempre fui muito parceira da Renate ali, criamos vários projetos na Alvales juntas. Nós tivemos o projeto Cult Café, que foi um projeto assim que deu muito certo para nós. Maravilhoso. Era lá na Fevale, na área coberta lá da Fevale. Nós tivemos 33 edições do Cult Café. Então nós apresentávamos um pianista, porque no café que a gente apresentava tinha um piano. Então a gente apresentava um músico, que às vezes era o pianista, né? E também um escritor e um artista plástico. Então era uma forma de promover esses 3 segmentos da cultura, né? Depois, quando eu trabalhei na Sociedade de Ginástica, fiz mais 12 edições do projeto Sarau Entre Amigos, que era uma versão do Cult Café, só que mudamos o nome porque era já em outro momento, né? Fizemos mais 12 edições lá também, e eu sempre coordenando o projeto e apresentando o evento. Então, e daí paralelo a isso, né, sempre participando da Alvales. Daí nos últimos tempos que eu passei a ser a vice-presidente, nós perdemos uma grande participante da Alvales, que foi a Mardile Fabre. E ela era a que cuidava das nossas antologias. Ela que fazia a parte maior das nossas antologias. Daí eu acabei... Fazer todo mundo escrever e pegar no prazo. Isso, e dá uma trabalheira, tu não tem ideia. Né? Então eu abracei essa parte que a Mardile fazia na ausência dela, né? Comecei ajudando, daí daqui a pouquinho, as 2 últimas, ou as 3 últimas, eu quase... que fui a protagonista da antologia, assim, de estar à frente do desenvolvimento todo, né? Então, agora nós estamos lançando uma outra, porque todo ano a Alvales lança uma antologia, que é uma forma de proporcionar aos escritores que ainda não têm uma obra individual, ter um dos seus textos, do seu trabalho divulgado, né? Num custo menor. Porque para tu lançar um livro individual, o custo é bastante elevado. E quem gosta de ler daí vai conhecer outros para ler. Exatamente. Então, outros escritores também. A Alvales, né, tem essa produção literária anual. O ano passado nós lançamos a antologia sobre os 200 anos da imigração alemã, por causa do momento, né? E esse ano nós estamos fazendo uma que é diversidade étnico-racial. Que, como esse ano também está bastante em evidência a raça negra, né, todos os costumes e coisas assim, então a gente focou assim numa diversidade racial, mas focou a antologia tem muito sobre temas
dos negros, né? Inclusive da Heloísa, que ela mencionou antes, né? Muito rico o texto dela. Quando lança? Lançaremos no dia 29 de julho, que é o dia do aniversário da Alvales. Eu te mandei um convite já no teu WhatsApp ali. No dia 29 de julho, que é o aniversário de 37 anos da Alvales, então a gente vai lançar a antologia desse ano, que é Diversidade Étnico-Racial, Histórias, Culturas e Experiências. Né, vamos ter 34 escritores participantes. Nosso lançamento vai ser lá no CDL, já está tudo confirmado, tudo direitinho. Vai ser uma noite muito legal. Se pudermos contar com a presença de vocês lá. É cedo, bem no período da imigração alemã e da celebração. Mas a gente, invariavelmente, de uma forma ou de outra, a gente está junto, né, Jorge? Isso aí. Às vezes não é... Pegando o gancho da nossa vice-presidente, nós tivemos 2 ou 3 edições de Caminhada Germânica, né, direcionados termos à cultura germânica. E pelo fato do livro que se fala sobre as raças, então a nossa caminhada germânica vai ser transformada em caminhada étnica, né? Em setembro, próximo setembro, junto com Novo Hamburgo, caminhada vai ter a bandinha, vai ter os gaúchos, vai ter o pessoal vamos juntar com a Semana Farroupilha, né? Tudo direcionado para uma abertura maior, não ser só direcionado, vamos dizer, à cultura alemã, caminhada germânica, que seria uma abertura para mais gente. Não vamos fazer aquela festa lá. É que eu acho que o grande problema não é a gente celebrar a cultura germânica, né? Eu, com a minha ancestralidade, tanto germânica, quanto italiana, quanto portuguesa, tenho um orgulho enorme dessa ancestralidade. Mas a gente precisa abrir espaços para que outras etnias, né, também estejam representadas, porque também existe uma ancestralidade ali que merece ser destacada, né, Luísa? Com certeza. Não é problema que se faça sem vergonha uma ode à nossa ancestralidade, desde que se respeite, se queira bem e se admire as belezas que existem nas etnias de outras pessoas, né? Os italianos também, que é tão pouco a gente ser uma coisa só, né? Tão bonita essa diversidade que a gente Tanto tem. Que dentro da antologia, Rodrigo e ouvintes e até telespectadores, nós temos a participação da Inês, de Antônio Prado, que é sobre os alemães suíços, os suíços alemães, né? Então, uma história diferente. Nós vamos ter depois os pomeranos e tantos, né, que nós vamos juntar aquela turma toda. Estamos agora celebrando 150 essa semana, anteontem. Os pomeranos? Não, 150 anos da data em que os italianos... Isso foi 150 anos, foi dia 21 de fevereiro. Inclusive o texto do Jorge na antologia é sobre os italianos. Sobre italianos. A data que eles celebraram em Farroupilha, que foi o primeiro núcleo, depois chegaram a liberação para eles e a subida a Caxias, celebraram essa semana. Essa semana. Eu tinha no livro, na pesquisa. Não, é possivelmente a chegada em tal lugar. Mas que nem nós aqui, a gente celebra a chegada de São Leopoldo. Eles igualmente, a chegada em Farroupilha se dá, agora me falta 19, 21 talvez. Me falta agora exatamente. Inclusive, Rodrigo, assim, essa Etnias, ela abre um leque muito grande. O texto da Carmen em quadros na antologia é muito interessante. Até fala sobre isso, Carmen. Sim. Fala. Dá um spoiler do texto aí, cara. Né? Meu pai era de Dom Pedrito e minha mãe de Bagé. E aí os dois eram funcionários públicos e nós moramos em várias cidades, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então, quando eu vim morar em Novo Hamburgo, eu tinha 14 anos. E para mim, falar em cultura alemã e tudo, era tudo muito novo, né? E aí, quando eu cheguei aqui, várias pessoas me perguntavam assim, de que origem tu és? E eu ficava pensando, como que origem? Que origem eu sou? Eu sou brasileira. E aí eu comecei a entender o que era a origem, principalmente alemã, né?
Porque que eu tanto admiro em Dom muito. Pedrito quanto em doble chapa, né? É como a gente brinca, né? Pelo duro, é brasileirão mesmo, né? E eu sou brasileira, claro, como todos nós, mas não tenho essa origem, né? Alemã. Mas existe uma miscigenação ainda mais forte e mais integrada, né? Sim. Lá naquela região, né? Porque era muito natural cruzar a fronteira, e era índio, e era espanhol, e era isso português. Mesmo. Mas e um pouco não, acima, em isso, Canguçu, muitos isso, mas não pretos tem africanos, assim a influência né? alemã ou italiana, né? Ou polonesa, que seja. Então, para mim, aquilo me chocava. E aí, com o tempo, eu comecei a me sentir deslocada. Eu pensava assim, parecia que não era normal. Tu era um ET. Eu ficava envergonhada. Eu pensava, mas eu não sou nada. Como que eu não sou? Sabe? E claro, né? Eu era uma menina ainda. Então, aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, fui admirando, conhecendo a cultura, né? Gosto muito. Nossa, acho maravilhoso. Mas aí eu me dei conta que a nossa cultura também é maravilhosa, né? Os brasileiros, que a gente tem que, assim, nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros também, mesmo que a gente não tenha essa descendência. E aí comecei a ver. Mas é que a gente é brasileiro? Claro, todos, mas eu digo assim, sem essa cultura, né? Os meus avós não vieram da Alemanha, não vieram da Itália, não. Mas, assim, tudo que eu tenho na minha vida, eu tive de outro jeito, com outra cultura, e que também é riquíssima, né? Mas o brasileiro, muitas vezes, é muito mal visto. Mas tu né? sabe que muitas vezes existe uma reatividade, essa questão da etnia germânica, das etnias germânicas, né? Porque eles acabavam isolados. Porque tinha toda a diferenciação da língua, né? E a total dificuldade de integração. E aí se formavam povoados muito ensimesmados. Então, naturalmente, quando eles iam para Porto Alegre, eles eram ridicularizados, inclusive. Depois, Porto Alegre passou a ter uma grande participação, quarto distrito todo, muito germânico e tal. Então, é muito natural essa divisão. E vamos falar sério, assim, hoje em dia, quando desce alguém aqui de Voti, de Dois Irmãos, que ainda tem um sotaque muito carregado, ou uma pessoa um pouco mais antiga, como essa pessoa é discriminada pelo sotaque dela. E aqui, o lugar de fala, não consigo me colocar no lugar de fala da Heloísa, que com certeza a discriminação étnica contra os pretos é muito pior, não tem paralelo com o que eu estou falando aqui. Mas essa chacota, essa coisa é pequena, é boba. Somos todos brasileiros. Mas, que lindo assim, os nossos avós, que lindo a gente celebrar e agradecer os nossos bisavós. Eu acho lindo, né? eu acho bonito. Independente de qual é a etnia. Claro, mas com certeza. Mas Cada um o que eu quero dizer, né? assim, ó, que assim como tem essa coisa de olhar, por exemplo, a pessoa do interior que vê... O indígena o indígena, o povo originário faz isso muito bem. Faz isso. Não, mas assim, ó, como celebração dessa ancestralidade. O brasileiro também sente isso. Assim, o que veio, que não é daqui. Entende? Então eu, como não sou daqui de Novo Hamburgo, claro, hoje eu me considero, né, de Novo Hamburgo, moro há tantos anos aqui, mas não nasci aqui e não sou de origem nem alemã nem italiana. Então eu senti isso, eu me sentia assim. Excluída. Passou a ter uma discriminação também, né? Eu ficava... inclusive no nosso prefácio, o nosso prefaciador... Que bonito esse projeto de vocês, hein? Esse ano. Bombar de novo. No prefácio, nós convidamos uma pessoa... que ele é negro, é o Everton Guide, para fazer o nosso prefácio, e ele tem todo um trabalho na cultura da cultura afro, né? E ele fala assim que existe um mito de que o Novo Hamburgo, ou a região do Vale dos Sinos, é germânica, é um mito de ser assim, predominantemente germânico, né? Então, lógico que cada um olha do seu ângulo, mas essa nossa antologia ela abre assim uma discussão muito positiva. Mas assim, dizer que foi construída por alemães está errado, definitivamente. Porque o pessoal já estava aqui. De repente a chegada dos alemães deu um impulso maior, porque eles trouxeram outras culturas, outras ideias. As menores continuam com muita predominância de um núcleo ainda muito fechado, né? Mas é porque não é por mal, é porque é assim, porque sempre foram assim, né? Sempre foram ali naquele canto. Adorei conversar com vocês. A gente está encaminhando para o final do programa de hoje. Esse assunto vai longe. Tu prefere preta ou negra? Negra. É negra, prefere negra. Normalmente me dizem assim, não, é preta. Prefiro...
Hoje em dia a gente já não sabe mais o que está como correto ou não, né? Mas é porque as pessoas comentam que preto é uma cor, né? E o negro então, se refere a uma etnia. Raça é toda humana, né? Raça só tem uma, né? Sim. Né, doutora? Então, raça etnia... é humana, etnia negra. Isso. O que vocês estão de... Põe o card na tela para nós aí, Brunão, por favor. Mete aí. Cadê o card? O que a Alvares está preparando aí? Que projetos são esses? O que a gente pode... O que as pessoas podem acompanhar, ir ao encontro de vocês, participar com vocês? Então, assim, nós temos a nossa sede no espaço Albano Hards, que é no Calçadão ali, é onde que era a antiga ginástica, Sociedade Ginástica. E nós oferecemos todos os dias da semana uma oficina literária que as pessoas podem participar de forma gratuita. No caso, assim, na terça-feira, a gente tem a Hora do Conto das 9h30 às 11 horas, que a responsável é a nossa acadêmica Nícias. Na terça-feira, às 14h30, das 14h30 às 15h30, nós temos literatura orientada e reflexão, a leitura e o desenho, que a responsável é a Heloísa Moura, e o público dela normalmente são os pacientes do CAPS. Temos, então, depois, na quarta-feira, das 9... Só um pouquinho ainda, vamos frisar aqui bem o espaço da Heloísa. Tem uma ressalva, Aida, o horário por solicitação do CAPS foi alterado para as 11 às 12. O dia é o mesmo, às terças-feiras. Entendi. Mas o horário foi a pedido do CAPS que fosse das 11 às 12. Boa. Certo, ótimo. Boa. Isso aí é importante, até vamos alterar aqui no nosso card. Na quarta-feira, das 9 às 11 horas, tem alfabetização de adultos com a nossa Zuma de Bem. Na quarta-feira, das 15h30 às 17h, lendo e comentando os escritores alvalianos, que foi o evento que nós tivemos ontem com o Jorge Hansen, né, que as responsáveis é a Adriane Kelsen, a Nícias, a Lite e o Ivânio. E também tem o apoio da Diva Prates, que ontem ela brindou nós com uma geleia de mirtilo, que o Jorge se refere a isso no livro dele. É calafate. Daí na quinta-feira, das 15h30 às 16h30, nós temos conversa literária com o Ivânio Rabcost. Esses dois projetos aqui, o da quarta e o da quinta, eles são quinzenais, então se alternam, né? Na sexta-feira, das 9 às 11, construção e interpretação de poemas, que o coordenador é o Adão Celir Mota, o nosso tradicionalista da Alvares. Grande abraço do eterno patrão do CDG. O Mota é uma referência na cultura gaúcha. E na sexta-feira, das 11h30 às 17h... Não. Na sexta-feira tem dois projetos que... Um é a escrita criativa e o crochê, histórias e poemas. E tem também a escrita criativa, que os dois são ministrados pela Nícias, com o apoio da Lucide de Lara. Assim, qualquer pessoa da comunidade pode chegar lá no Calçadão, fazer a inscrição para participar das oficinas. E nos momentos que a gente não tem uma oficina, na nossa sala lá a gente tem também a biblioteca do Calçadão. Então, quem estiver passando no Calçadão ali do centro e quiser sentar lá na nossa sala para ler um livro, pode fazer isso. Né? É mais um ponto de leitura em Novo Hamburgo, além da nossa biblioteca municipal. Machado de Assis. Isso. Então, nós temos no Calçadão, também temos uma biblioteca na Sala da Alvares. É só chegar no espaço Albano Hards. Onde a pessoa que não conseguiu pegar tudo, olha o card, acha o card. Nós temos um banner que vai ser fixado lá na frente. Mas nas redes, quem está nos acompanhando agora aqui quer saber mais informações. Nós temos... Ou como diriam, maiores informações, considerando que informação não tem tamanho, né? Então, mais informações ou estas informações. A Alvares, ela tem várias redes sociais. Nós temos a página do Facebook, nós temos o nosso Instagram e temos também Alvares. Boa. @Alvares. Deixa eu ver aqui o nosso Instagram, porque o Instagram é do momento agora, né? Enquanto a Aida não acha. Presidente Jorge Remy Hansen,
o nosso Alemão Xox, programa Alemão Xox, todo domingo aqui na nossa Vale TV. Obrigado pela presença, presidente. Sucesso na tua presidência. Teu ponto final. Agradecendo sempre a oportunidade, né, de nós estarmos juntos, né? Agradecer ao Rodrigão, nosso mestre, né, aqui da nossa querida Vale TV. Eu te peço bênção, Jorge, tu sabe disso. E o programa Alemão Xox, todos os domingos, a partir da 1h até 2 e pouco, né? Mas pode ser acessado durante a semana, a qualquer momento, sua viagem, através dos aplicativos da Vale TV. Muito obrigado a Carmen, que estava junto conosco, a Heloísa, a nossa vice-presidente Aida, ao Vitor, que está conosco, o Bruno também está escondido aqui nos bastidores. Muito obrigado, Rodrigão. Estamos juntos para mais. Aida Pietzarca, obrigado pela presença, senhora vice-presidente. Dá o serviço e teu ponto final. Certo. Para tu acessar o Instagram da Alvales, é @alvales2024 oficial. Temos também o blog da Alvales, que é a Carmen que alimenta no nosso blog. Que lá, com certeza, temos, além de notícias e informações, muitos textos dos nossos escritores. Muito bem. Obrigado, Aida. Isso aí. Casa é tua. Então tá, agradecemos ao Rodrigo aqui por sempre dar um espaço pra gente, né? Divulgar aí os nossos projetos. E fica o convite aí para o pessoal participar das nossas antologias, das nossas oficinas e também fazer uma leitura na nossa biblioteca. Boa. Heloísa Moura, um português bem dizido é uma coisa muito bonita, né? É dizido. Bem dizido é bonito, né? É bonita a nossa língua. Eu adorei te conhecer e conversar contigo. Nacional. Dia da Língua Nacional. Do profissional de letras. Eu já tinha te visto com o Cláudio aqui, nunca tinha podido te entrevistar, e fiquei uma honra ter feito filo porque quilo aqui junto com eu me sinto honrada pelo convite e agradeço a oportunidade. Cá entre nós, tu como machadiana, a gente estava falando antes do Capitu, traiu ou não traiu? Para mim, ela não traiu. A minha mãe, o nome da minha mãe era Capitolina. Por causa do Machado Não de Assis? sei, eu creio que sim. E a minha mãe, Deus o livre, se tu dissesse que ela a Capitu seria incapaz de fazer uma coisa dessa. Tivesse traído o Bento. Promíscua, né? não, Ela nunca. teria traído o Bento. Carmen Regina Teixeira de Quadros, obrigado pela presença. Obrigada parabéns pela tua também. chegada ao Vale, sucesso na academia, teu ponto final. Inclusive, no dia do lançamento da antologia, nós vamos ter diplomação dos novos acadêmicos, que a Carmen vai ser diplomada oficialmente como um membro da UVAL. Bem, muito bem-vindas sempre, bem-vindas. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa. Agradecendo a nossa técnica aqui. Quem é que está com a gente lá dentro? Está o Luiz, está o Bruno e o João Vitor. Grande Natan também. Pô, pessoal calibrado hoje, tem que estar tudo redondinho hoje, aqui com esse time de peso aí, né? Para nos apoiar. Mas agradecendo sobretudo o carinho da tua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 20 horas com vocês. Até lá!